A origem da palavra Odivelas, segundo a lenda, as pessoas gostam de conhecer essas lendas, não é? Pois, segundo a lenda, a palavra Odivelas terá vindo de Idevelas, admitindo-se que o rei vinha a qualquer hora do dia ou da noite a Odivelas com os seus cavaleiros e que a rainha, com as suas damas, decidiu uma vez pregar-lhe uma partida. Foi para lhe provar que sabia dessas suas saídas um pouco clandestinas da corte. Umas facadinhas no matrimónio. Sim, ele vinha para Odivelas e ela veio-se colocar com as damas da corte com tochas acesas no lumiar. E por isso é que o lumiar tem o nome de lumiar, por causa das luminárias com que ela veio para ali com as senhoras. E quando o rei com os cavaleiros passou junto daquele grupo de senhoras, a rainha que somente lhe disse: Idevelas. E de Idevelas, era muito tolerante. Era muito tolerante e que de Idevelas veio a palavra Odivelas. Mas isto é lenda. É uma lenda, não está? A palavra Odivelas vem de duas... A origem semântica não será sim. provavelmente Não é. É duas palavras árabes. Odi, quer dizer rio, e Bela, com dois As no final, quer dizer remoinho. Rio do Remoinho. Esta é que é a origem etimológica da palavra Odivelas. Mas porquê é que Dom Dinis, como é que ele justificou a construção deste mosteiro para as senhoras aqui? Ele contou, Frei Francisco Brandão dá a entender que foi o rei que contou a história. E deve ter sido ele, porque ele é que mandou fazer o seu túmulo, ele deixou ali a prova, numa das bases, deixou aqui a história do urso, escrita não desenhada. Pois. Ele diz que se perdeu dos companheiros ali na zona de Beja, em São Pedro de Pomares, que era uma freguesia antiga, próximo de onde é hoje Baleizão, e que um urso, quando ele andava sozinho, saltou sobre ele e que o derrubou do cavalo. E ele ficou em perigo de vida. E então pediu a um santo que era primo dele, que era vivo, São Luís, bispo de Tolosa, cidade do País Basco. Este bispo, São Luís, muita gente confunde com São Dinis. Ele não foi a São Dinis que pediu ajuda, foi a São Luís, bispo de Tolosa, primo dele, porque tinha fama de santo, que lhe acudisse. E São Luís apareceu-lhe e disse-lhe: tens aí um punhal à cintura, mata o urso. E ele, perante esta visão e este ânimo, recobrou forças e matou de facto o urso com o seu punhal. E que prometeu que havia de construir um mosteiro na sua quinta de Valdeflores, em Odivelas, para a ordem de Cister, para senhoras, que o que esteve aqui sempre foram senhoras nobres. E esta foi a justificação. E Dom Dinis deixou aqui na base do seu túmulo, ordenado por ele tombado e o urso sobre ele. Na última base, aqui do nosso lado direito, está retratada essa história. Um urso sobre um homem. Portanto, teria sido o rei que a contou, mas pelo menos quis que ficasse aqui registado. Aquilo é um documento. Sim, é um documento que está ali. Sem dúvida. Que justifica esta história que o rei terá contado. Pois. Não teria sido assim, mas se foi o rei que contou, além de um grande trovador, era também um grande contador de histórias. Contador de histórias. E também um grande caçador. E um grande caçador. E um homem pacífico. Sim. Porque há historiadores que dizem que ele construiu isto para aqui acolher as suas filhas bastardas. E se ele dissesse isso, nem a corte ficava contente, nem a igreja ficava contente, nem a ordem de Claraval ficava contente, a ordem de Cister. Então, ele, se fosse falar a verdade, se por acaso é isso que os cronistas sugerem, que eles não dizem abertamente, sugerem, ficava toda a gente mal colocada e Dom Dinis mais que todos. E assim, um milagre, contentou toda a gente. Isto mostra também a sua capacidade diplomática. O método científico
recomenda que se coloquem hipóteses e depois se procure comprová-las. Exatamente. Através da investigação. Exatamente. Às vezes não se justificam. Outras vezes sim. Outras vezes sim. Ainda que sejam hipóteses arriscadas. Eu ainda ando em luta na investigação do túmulo que está ali no absidílio do lado direito, que é de uma filha do rei Dom Dinis, mas que se coloca agora a hipótese que não é dessa senhora, mas é. E eu hei de provar que é. Porque a pessoa de quem dizem que é, está em Alcobaça, que era um neto do rei Dom Dinis, que se chamava Dinis. E eu já lá fui ver o túmulo. E já tenho 4 cronistas que afirmam que estava lá, que está lá. Que é ele que está lá. Portanto, eu posso estar aqui. Acho que continue essa investigação e depois escreva qualquer coisa sobre o assunto. Esta sala é o antigo refeitório das freiras, da comunidade religiosa que aqui esteve instalada há muitos séculos. E no século XVII fizeram esta pintura no teto, que é de madeira, e tem muitas alusões ao Santíssimo Sacramento, ao pão. E as cenas que estão aqui pintadas são todas cenas do Antigo e do Novo Testamento. Aqui temos, por exemplo, a sentença de Salomão. Ele a dar a sentença que parta o moinho ao meio. Está ali o moinho. Exatamente. E depois todas as cenas que estão aí são cenas bíblicas, também do Novo Testamento. Já neste século foram aqui aplicados estes painéis de azulejos, que não são todos originários daqui, alguns vieram de outros locais, de outros sítios, e foram aqui aplicados, outros eram daqui, foram encontrados nos escombros. E não são todos do mesmo período, são todos do século XVIII, estes aqui, mas nem todos são do início do século XVIII. Alguns são de início do século XVIII, por exemplo estes aqui, o desenho ingênuo, que se vê, que é um desenho ainda muito ingênuo, e depois já temos outros barrocos e até maneiristas alguns. E há ali um muito interessante que é o Sermão de Santo António aos Peixinhos. Mas isto não tem unidade, estes azulejos não têm unidade, têm vários períodos da evolução do azulejo. O teto é que tem muita unidade porque o tema é sempre o mesmo e o género de pintura é sempre a mesma. Temos aqui a cozinha do mosteiro, do antigo mosteiro, que agora já não é utilizada porque é uma peça de arte do tempo do século XVIII, muito interessante. E temos aqui um passa-pratos, que era uma roda onde punham a comida logo que estava pronta e rodavam e aparecia no refeitório que é do lado de lá. Isto é tudo azulejaria já do século XVIII, porque aqui já havia água canalizada no século XVIII, porque há um sistema hidráulico que conduzem água subterraneamente até aqui, e aqui se fizeram grandes doçarias e grandes cozinhados para as festas que as freiras faziam, sobretudo festas que elas faziam de poesia. Poesia que era recitada ali pelos poetas que vinham de Lisboa. O Almeida Garrett esteve cá, em 1827, a assistir a uma dessas festas. E os doces conventuais de Odivelas nós conhecemos-los, porque a última freira deixou um caderninho escrito por sua mão com as receitas dos doces conventuais. Portanto, os doces conventuais de Odivelas são genuínos. Têm a garantia que são mesmo os doces que aqui se faziam, visto que foi ela que nos escreveu as receitas. E nessa altura começou a tornar-se muito conhecida a marmelada branca de Odivelas, porque elas, nessas festas dos poetas, ofereciam a marmelada em quadradinhos. Elas deitavam a marmelada em tabuleiros, depois cortavam-na e punham-na a secar e iam-na virando para se poder pegar naquele quadradinho de marmelada e comê-lo como se fosse um doce. Pegava-se na mão como se fosse um doce. E isso é que tornou a marmelada de Odivelas, a marmelada branca feita aqui no convento, muito famosa. Mas elas tinham muitos outros doces famosos. E os escritores falam nisso. O Gustavo de Matos Sequeira, por exemplo, no livro Depois do Terremoto, fala nesses doces que eram famosos aqui do Mosteiro de Odivelas. Eu pego nas palavras da máxima para dizer que as terras de Ribacoa, as nossas terras que temos estado a falar, também têm uma gastronomia muito característica. Não propriamente conventual, mas sim gastronomia popular. As terras são pedregosas, não muito ricas,
e as pessoas tinham que comer aquilo que a terra dava ou aquilo que os porquinhos criados com restos de comida muitas vezes davam também. E, portanto, havia a matança e muitos dos pratos da gastronomia regional têm que ver com porco, a criação do porco, do bacurinho, não é? Desde logo o bucho, aquele bucho a que nós chamamos agora o bucho da Raia do Sabugal ou bucho raiano. É um bucho feito com normalmente pedaços da cabeça do porco, orelha, zonas cartilaginosas, às vezes um pouco de costela. E esse bucho atualmente deu origem mesmo a uma confraria do bucho raiano, do bucho do Sabugal. Para além do bucho, também temos pratos regionais de que a Máxima certamente se lembra, como o caldo de bages secas, a sopa feita com feijão verde seco. Depois há o caldo de castanhas, que em algumas aldeias dali da nossa região chamamos caldudo, por exemplo. Há uma série de doces, talvez de todos o mais característico seja o calabaçote. Não sei se a Máxima se lembra do calabaçote. Não, se calhar podias ter outro nome. O calabaçote não é senão uma espécie de arroz doce, só que não leva arroz. Leva, sim, pedaços de abóbora branca, não a abóbora amarela ou a abóbora cor de laranja. Sei muito bem. Sabe o que é a abóbora branca, não é? Fazia-se isso na minha casa. Ora, esse Não doce... tem esse nome. E porquê é que se chama calabaçote? Nós sabemos muito bem que ali há uma influência enorme do castelhano no linguajar popular. E em espanhol, abóbora diz-se calabaça. Portanto, daí calabaça deu calabaçote. Já me ensinou uma coisa hoje. É? Olha, e a Máxima ensinou-me muitas coisas hoje. Gostei muito de conversar consigo, Adélia. Também havemos de continuar porque as era a nossas única pessoa conversas. do grupo de autores de livros escolares de história, a partir do 9º ano, era o único autor que eu não conhecia, era o Adélia. Eu sou de terras de Dom Dinis, porque sou do concelho de Sabugal. Nasci numa aldeia chamada Abitureira, que pertence à freguesia de Vila do Touro, e formei-me, estudei na Guarda, onde fiz o curso do magistério primário. A primeira terra onde eu dei aulas foi numa freguesia também do nosso concelho, Águas Belas. E a seguir fui para Quadrasais, a terra de Nuno Montemor, não é? Uhum. E depois fui para o Casteleiro, também terra do nosso concelho, e terminei a minha vida do ensino primário em Santo Estevão, também uma terra do nosso concelho. Depois veio para Lisboa. Depois vim para Lisboa, para Odivelas, em 1970. E ainda no ensino primário, mas inscrevi-me logo na universidade. Fui fazer o curso e depois passei para a escola secundária, ainda para Loures, na altura ainda não havia aqui escola em Odivelas, e depois logo que abriu uma escola secundária em Odivelas, vim para aqui, candidatei-me e fiquei aqui, na escola secundária. Como é que é isto de em vida, já ter um nome numa escola primária, já ter um nome numa rua de Odivelas? Como é que é isto? Olha, eu a que me dá mais prazer é a escola. Sim. Porque eu fui diretora, fui a primeira diretora eleita, porque os diretores eram nomeados. Eu fui eleita pelas minhas colegas a seguir ao 25 de Abril, para diretora de uma escola. E como diretora de uma escola tive que resolver os problemas do ensino primário que aqui havia, porque não havia metade dos edifícios que eram precisos. E então fiz logo diligências no sentido de se construir mais escolas, porque o regime era triplo e eu queria que passasse pelo menos a duplo. Então houve um reconhecimento de todo E esse então as trabalho. minhas colegas que sabem o que foi essa luta minha, fundei a primeira associação de pais que houve. E pela minha luta para que houvesse um ensino primário com tempo suficiente para as crianças poderem aprender alguma coisa, e também infantários, que para aí havia, de maneira que elas decidiram, eu fiquei aterrada, disse, pelo amor de Deus, não me façam isso. Isso é inconcebível, e sugeri-lhe outros nomes,
Suzirilha Adaide Cabete, uma grande republicana, que foi aqui professora Olha, neste instituto. A Carolina Beatriz A Ângelo, Carolina. que agora foi homenageada com o nome do Hospital de Loures. Exatamente. não é? Eu levei até as biografias. E que era natural da Guarda. Sim, e que era natural da nossa cidade. A primeira mulher a votar em Portugal. E a primeira mulher a votar E uma das a primeiras Ana de mulheres Castro Osório. médicas, Castro Osório. Mas elas disseram, não, aqui em Odivelas, essas senhoras são mais importantes que a Máxima, mas aqui em Odivelas não são. E nós queremos que seja o seu nome. Eu disse, olha, E fizeram muito bem. E essa da escola dá-me muita alegria. Essa dá-me muita alegria. Professor, além de casa-piano. Eu, tem antes aqui de na- falar de mim próprio, também dizer que nós não tínhamos ainda conversado muito, embora já nos conhecêssemos, já estivéssemos cruzado em andanças como professores de História, em atividades da Associação de Professores de História ou de formação de professores, etc. Admiro muito a minha colega Máxima Vaz, porque é uma mulher que, tendo nascido, tal como eu, nas terras pedregosas da Beira Alta e do Sabugal, depois se fez uma mulher notável, que tem o seu nome ligado à vila e ao Conselho de Odivelas da maneira como ela falou, mas também, ela não o disse, mas resta acrescentar, fez um bom doutoramento posteriormente na Universidade Nova e é investigadora e profunda conhecedora da história antiga e da história contemporânea. Sobre Nuno Montemor também, que é uma coisa que pouca gente sabe. Tenho um trabalhinho verdade. sobre no centenário do nascimento dele. Muito bem. Bem, sobre mim, Foi a Câmara da Guarda. o meu percurso, curiosamente, é um pouco semelhante ao percurso da minha colega Máxima Vaz, porque também eu fiz o magistério primário, não na Guarda, mas em Lisboa. Fui professor do ensino primário, por exemplo, no Colégio Vasco da Gama, um colégio que ainda existe, Conheço bem. importante, Um grande hoje, colégio. e que foi fundado por um sabugalense, Aldeia do Bispense, meu conterrâneo da Aldeia do Bispo, o Dr. João Navais, que tinha sido padre, tinha sido vice-reitor do seminário de Évora e que depois saiu da vida eclesiástica e fundou aquele belíssimo colégio, magnífico colégio ali ao pé de Sintra, o Colégio Vasco da Gama. Foi aí que eu iniciei a minha vida como professor. Depois fui professor noutros sítios. Licenciei-me em 1973, fui professor do Colégio Militar, depois da Escola Secundária de Dona Filipa de Lencastre, antigo Liceu Dona Filipa de Lencastre, da Academia de Música de Santa Cecília, onde estive também a lecionar durante bastante tempo e onde os meus próprios filhos foram alunos, e uma escola da qual eu continuo a gostar muito, mas convidaram-me depois para ir para a Universidade Católica em 1991, para lá fui, lá lecionei várias cadeiras no curso de Comunicação Social e continuo atualmente, embora já não lecionando turmas regulares, mas sim em atividades esporádicas, designadamente seminários, cursos intensivos, etc, etc. É essa a minha atividade. Para além do mais, sou também coautor de manuais escolares de história, usados um pouco por todo o país, e tenho feito alguma investigação também. É isso. Temos um percurso muito parecido. É um percurso semelhante. Nós não tínhamos universidade, se queríamos estar nos nossos sítios, tínhamos que fazer um magistério primário. E depois, É verdade, é verdade. E depois, tendo já meios de sobrevivência, vir para uma cidade maior. Foi exatamente isso Ou que seja, aconteceu teve-me a dizer com os dois. que estou perante os dois mais ilustres historiadores do Conselho de Sabugal. E isso para mim também é um grande prazer. Não, José é que há lá Carlos, o gente, há mais ilustre, gente. reconheço em relação à doutora Pinheiranda, o Máxima. Pinheiranda Gomes é O uma Pinheiranda pessoa que Gomes tem também. feito muitos